para uma breve introdução à Sociologia da Educação. Pedro Abrantes, Universidade Aberta, 2024. Recurso pedagógico para a introdução, orientação e apoio dos estudantes da UC Sociologia da Educação da Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Aberta. Esta breve apresentação enquadra, mas não dispensa a leitura dos textos recomendados, cuja referência se encontra nas notas de rodapé e que estão disponíveis na sala de aula virtual. Desde a sua fundação que a Sociologia deu atenção aos contextos, agentes e fenómenos educativos, enquanto constituintes das sociedades. A distinção entre a educação tradicional e moderna é evidente em muitos dos primeiros escritos sociológicos, associada à profunda transformação que os seus autores estavam a analisar. Por um lado, constata-se que as famílias, as igrejas e os espaços de trabalho desempenham um papel central na transmissão de linguagens, valores e técnicas às novas gerações, assegurando assim a sobrevivência das comunidades tradicionais, desde épocas ancestrais, tal como vinha sendo analisada em detalhe por diversos antropólogos. Por outro lado, o desenvolvimento das sociedades modernas implicou instituições especializadas, as escolas e as universidades, que formassem os jovens em novas formas de pensar e de fazer, associadas ao capitalismo, à industrialização e à afirmação dos Estados-nação. Os sistemas de ensino tornaram-se cada vez mais complexos e abrangentes, assumindo o monopólio da educação formal, passando as restantes modalidades a designar-se de educação não formal, quando têm um currículo ou plano de formação, ou informal, quando decorrem da interação cotidiana. Entre os autores clássicos, apesar da existência também de referências nas obras de Karl Marx ou de Max Weber, Émile Durkheim foi o sociólogo que mais se destacou no estudo da educação, entendendo-a enquanto instituição central na socialização dos indivíduos, permitindo a transmissão de uma cultura comum entre gerações, bem como uma especialização das atividades. Desta forma, a educação desempenhava uma função principal, quer na manutenção da ordem e da integração social, quer na sua transformação. Esta constatação conduziu mesmo este pensador a combinar análises sociológicas da educação mais distanciadas com propostas pedagógicas que visavam a reforma social. Esta foi também uma linha seguida por John Dewey, um filósofo e pedagogo que integrou a Escola de Chicago, na viragem do século XX, muito influente na origem da sociologia nos Estados Unidos e na vitalidade que demonstrou ao longo do século XX. Segundo este autor, a educação pública constituía um alicerce fundamental da democracia, permitindo uma socialização precoce e duradoura dos cidadãos numa mesma cultura. Assim, propunha que as escolas funcionassem integralmente de acordo com os princípios democráticos, permitindo às crianças e jovens uma imersão cotidiana em valores cívicos que os deveriam acompanhar ao longo de toda a vida. Estas duas perspectivas, a primeira mais funcionalista, a segunda mais interacionista, dominaram o olhar sociológico sobre a educação na primeira metade do século XX e foram influentes, quer nas políticas públicas de expansão que conheceram os sistemas educativos nesse período, acelerada no pós-Segunda Guerra Mundial pelas teorias do capital humano, provenientes da economia, quer na formação massiva de professores que alimentou esse crescimento. Contudo, a partir dos anos 1960, outras perspectivas surgiram muito associadas aos primeiros estudos quantitativos que, na América do Norte e na Europa, começavam a observar que os resultados escolares, bem como as qualificações obtidas pelos indivíduos nos sistemas de ensino, se encontravam muito associadas às suas condições socioeconómicas de origem. A observação desta regularidade sociológica, animada pelos debates político-filosóficos que emergiram dos movimentos de contestação estudantil dessa década, deu grande visibilidade à sociologia. A ideologia dos dons, segundo a qual os resultados escolares e académicos resultavam diretamente da inteligência e do esforço de cada aluno, começou então a ser muito questionada, até porque vários estudos, incluindo de psicólogos, mostraram que as condições sociais dos alunos eram um fator muito mais influente. Alguns sociólogos, filiados em correntes marxistas, apoiaram-se então nesses dados para defender que, em sociedades capitalistas, o sistema de ensino se integrava no aparelho ideológico do Estado, capturado pelas classes dominantes para assegurar a legitimação e manutenção do seu poder. Outros sociólogos argumentaram que estas desigualdades resultavam de escolhas racionais dos indivíduos, no sentido em que os jovens em condições mais vulneráveis, em função das suas necessidades e urgências, acabavam por orientar-se para percursos formativos e laborais mais curtos e que lhes permitissem retornos mais imediatos, desistindo de vias escolares e académicas que implicavam investimentos prolongados e prometiam apenas benefícios a longo prazo. A perspectiva mais engenhosa e influente foi provavelmente a que ficou conhecida como a teoria da reprodução, da autoria dos sociólogos franceses Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeran, segundo a qual a ação pedagógica supõe uma violência simbólica sobre os grupos sociais que não partilham as mesmas linguagens, valores e disposições. Baseando-se numa cultura urbana, burguesa e erudita, a escola acaba assim por favorecer os jovens provenientes destas classes sociais e penalizar os originários de contextos mais humildes, legitimando assim a reprodução da estrutura social. Esta linha de estudos sociológicos conheceu, desde então, grandes sofisticações, em termos teóricos e metodológicos, até porque foi confrontada frequentemente com argumentos,
provenientes do espaço público, de que a expansão dos sistemas educativos estaria a dissipar o peso das desigualdades de origem e até a relevância dos diplomas escolares e académicos para a posição social dos indivíduos. Quem não terá ouvido já o discurso de que, atualmente, qualquer um obtém um diploma e de que este já não tem qualquer relevância no mercado de trabalho? Porém, vezes sem conta e com procedimentos científicos cada vez mais robustos, a investigação sociológica tem constatado que essa é uma ideia errada, uma vez que as profundas transformações que têm marcado o campo educativo podem ter modificado, mas estão longe de ter eliminado a relação dos percursos escolares, quer com a origem social dos indivíduos, quer com o seu destino, entendido como a posição no espaço social durante a idade adulta. Pelo contrário, a educação é, aliás, cada vez mais importante na possibilidade de alcançar condições mais favorecidas de vida, ainda que as linhas de distinção educativa possam ir-se alterando, à medida que alguns níveis educativos se generalizam. Nunca renegando esta matriz, o campo da sociologia da educação alargou-se notavelmente nas últimas décadas. A par das questões de classe social, desenvolveram-se estudos sobre as desigualdades territoriais, étnicas e de género nos sistemas de ensino. A maior atenção dos sociólogos sobre os atores e a ação conduziu a estudos, geralmente de corte qualitativo, frequentemente etnográfico, sobre os alunos, em diálogo com as sociologias da infância e da juventude. No primeiro caso, as pesquisas têm explorado a construção social do ofício do aluno, a resistência ao conformismo face às normas escolares, bem como as identidades, valores e disposições que as crianças e jovens trazem da família e vão desenvolvendo em contextos escolares. Por seu lado, a investigação mais relacionada com as políticas educativas tem procurado entender como diferentes movimentos e pressões têm tido reflexo nas instituições e culturas escolares. À medida que o acesso à educação se foi alargando, o campo escolar tornou-se também um espaço de competição por melhores resultados, a nível local, nacional e, cada vez mais, global, partindo os alunos de pontos muito desiguais, em função das condições e estratégias das suas famílias. A influência de poderosas instituições intergovernamentais como a Unesco, a OCDE, a União Europeia ou o Banco Mundial na reconfiguração dos sistemas educativos, em todo o mundo, tem vindo a ser estudada em profundidade. Assim, os sociólogos da educação têm vindo a explorar como, sob forte influência neoliberal, as políticas se têm focado na busca da eficiência, entendida como a melhoria dos desempenhos individuais dos estudantes em provas externas, com o mínimo custo financeiro, o que tem entrado, frequentemente, em tensão com as culturas profissionais dos docentes, a abertura à comunidade e a gestão democrática das escolas. Apesar de uma maior consciência dos efeitos dos sistemas educativos na reprodução das desigualdades e injustiças, é importante notar que muitos sociólogos contemporâneos continuam profundamente envolvidos na melhoria das instituições educativas, em particular no sentido de promover a igualdade, a liberdade e a democracia. Alguns têm trabalhado nos estabelecimentos de ensino ou nas autarquias, seja a tempo inteiro, seja como consultores ou peritos externos, em projetos de desenvolvimento, frequentemente procurando aprofundar as dinâmicas de colaboração e articulação entre as escolas e as comunidades locais. É uma área que se encontrava pouco desenvolvida em Portugal, devido à forte centralização do sistema educativo, mas que recentemente se tem vindo a alargar, com as políticas de autonomia das escolas e de transferência de competências para os municípios. Outros têm incidido sobre o impacto de medidas concretas, tais como a criação de territórios educativos de intervenção prioritária, os percursos curriculares alternativos, a dimensão das turmas, entre muitas outras. Por fim, voltando de alguma forma às suas origens e valorizando o movimento crescente nas sociedades contemporâneas, importa relevar que a sociologia da educação tem vindo a alargar-se, no sentido de conhecer quer os impactos das aprendizagens escolares e académicas noutras dimensões da vida social, quer os próprios processos de aprendizagem que ocorrem fora do sistema educativo e que, portanto, tendem a designar-se como não formais, quando, ainda assim, são dotados de alguma estruturação e intencionalidade, ou informais, quando incrustados nas práticas cotidianas. A este propósito, valerá a pena conhecer, por um lado, os trabalhos de promoção e de investigação sobre educação que ocorrem hoje em diversas instituições para além das escolas. Por seu lado, tem ganho particular destaque a relação entre os processos formativos e o mercado de trabalho, não apenas analisando se, efetivamente, a educação obtida é adequada para o trabalho que os indivíduos depois realizam, valorizando-os socialmente, mas também explorando como as aprendizagens realizadas fora do sistema educativo podem ser reconhecidas na sociedade. Concluímos esta breve resenha com a ideia de que a educação é uma problemática central da sociologia, desde a sua gênese, tendo registado na segunda metade do século XX o movimento de formação de um campo de especialização, a sociologia da educação, numa primeira fase fortemente associada à formação de professores e à formulação de políticas educativas, mas que se tem vindo a expandir a novas questões, à medida que a própria educação também se tem vindo a questionar, a alargar e a diversificar nas sociedades contemporâneas.